Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de estatística descritiva. E aí, nós vamos dar início aqui ao estudo das medidas de dispersão. Disperso significa aquilo que está afastado para mais ou para menos em relação a uma medida estabelecida. Em aulas anteriores, nós estudamos as medidas de posição, que era a média aritmética, né? A média ponderada, a moda e a mediana. Mas essas medidas de posição, né, ou medidas de tendência central, elas não são suficientes para concluir, né, como é que os valores de um determinado conjunto reagem, como é que eles estão variando. Tá? Então, por exemplo, quanto esses valores estão distantes ou próximos de uma medida previamente fixada. Nós estudamos, por exemplo, a média aritmética. O quanto eles estão se afastando da média, certo? Então, vejamos o exemplo a seguir. Nós temos aí uma tabela que fala dos salários, certo? De dois escritórios, A e B. E aí ele dá aí a relação de salários e quantos funcionários, né, de cada escritório recebe determinado salário. Então, qual seria a média de valores que cada funcionário receberia? Bom, primeiramente, nós precisamos verificar, fazer a média ponderada aí, né? No caso, média aritmética, nesse caso ponderado, porque há repetições de valores, tá? E aí, por exemplo, para o consultório A, que nós vamos chamar de X barra A, nós temos um salário de 4.900 e 0 funcionários recebe esse valor. Então, nenhum funcionário recebe 4.900. O salário de 4.500, apenas um recebe esse valor. Um salário de 2.700, um também recebe esse valor. E 1.600, duas pessoas recebem esse valor. E de R$ 500, também duas pessoas recebem este valor, ok? E aí, nós vamos resolver essa continha, tá? Nós sabemos que nós vamos pegar o valor e multiplicar pelos pesos, que é aquele total de repetições, né? Que são as frequências. E nós vamos dividir pela soma dos pesos. Logo, nós vamos fazer a nossa continha e vamos perceber que nós temos aí os pesos aqui do lado, não é isso? Os valores multiplicado pelos pesos dividido pela soma dos pesos. Então, fazendo essa soma, nós vamos ter 11.400 no numerador e 6 no denominador. Quando a gente divide, a gente tem uma média salarial de R$ 1.900 do escritório A. Nós vamos fazer o mesmo procedimento com o escritório B e nós vamos obter também 1.900. Nós vamos perceber aí que a média dos dois escritórios é a mesma, né? A média salarial seria de R$ 1.900. Mas nós percebemos que os salários do escritório A ele está menos disperso, ou seja, mais pessoas recebem uma mesma quantidade de dinheiro. Né? Então, quando você observa aqui esses valores, olha, tem mais pessoas recebendo uma certa quantidade de dinheiro. Aqui no escritório B, você percebe que 2 recebem 4.900 e 4 recebem 400. Então, você percebe que há uma discrepância muito grande. 2 recebem valores muito altos e 4 recebem valores muito baixos. Então, significa que o escritório B está muito disperso, está muito fora
do regular, digamos assim, está menos homogêneo, tá bom? E aí nós vamos verificar o que é a amplitude. A amplitude é uma medida de dispersão, né? Ela é a mais simples de uma amostra e retrata aí a diferença entre o maior valor e o menor valor, certo? Ou seja, uma variabilidade aí apenas entre o maior e o menor, ok? Então, na situação dos escritórios da média salarial, né, nós temos uma amplitude aí do salário do escritório A, pegando o maior valor menos o menor valor, que dá aí R$ 4.000. E a amplitude do escritório B é o maior valor dele, tá? Menos o menor valor. Então, você pergunta, né? Por que no escritório A o maior valor dele não é 4.900? Porque, na verdade, ninguém recebia 4.900 lá no escritório A, certo? Ninguém recebia. Você percebe que lá tem zero, lá naquela projeção da tabela. Então, você percebe as duas amplitudes aí. Quanto maior a amplitude, mais disperso será o conjunto de dados. Porém, né, é muito limitada. A questão da amplitude, ela é limitada. Ela não retrata com muita clareza, porque ela considera apenas os extremos do conjunto, certo? Por exemplo, se você tem esse conjunto de dados aqui, tem 1 e 6. E tem esse aqui, 1, 4, 4, 4 e 6. Você percebe que esses valores medianos aqui, eles são completamente distantes um do outro. Mas os extremos, eles são iguais. Temos esse com esse, e esse, e esse. Então, você percebe o seguinte. Se você fizer a amplitude aí, né? Você vai ter a mesma amplitude. E isso vai levar você a precisar de um estudo um pouco mais aprofundado, que seria o estudo dos desvios, tá? Que a gente vai ter que fazer quanto é que ele está se desviando em relação à média, tá bom? Por quê? Porque no conjunto de dados, a amplitude não é suficiente, assim como a média também não é suficiente, podendo haver distorções, desigualdades nesses cálculos, tá bom? Então, é preciso haver um estudo mais aprofundado. Você pode ir para os desvios, né, que é o desvio absoluto médio. Temos também a variância, que é uma correção dessas limitações desses cálculos anteriores. E temos ainda o desvio padrão, que ele corrige ainda mais para situações um pouco mais complexas. E o que é o desvio absoluto médio? Vamos considerar aqui as notas de Ana e de Felipe, que foram passar aí por uma seleção e tinham essas avaliações que eles dois fizeram para ser selecionados para um cargo, certo? Então, nós temos aqui as notas de Ana e temos aqui as notas de Felipe. Em cada uma das disciplinas aqui, eles tiraram aí uma nota, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar, quando a gente fizer os cálculos da média, a média é igual para os dois. E aí nós precisamos desempatar. E como é que nós vamos fazer esse desempate? Tá? Então, é preciso pensar isso. Nem sempre, quando a gente vai fazer um concurso, algo do tipo, nem sempre a média é suficiente, tá? Se houver empate, é preciso haver um critério de desempate. Então, é importante que a gente saiba disso. Mas como fazer isso, tá? Nós vamos verificar quanto cada um se afastou da média. Então, quanto mais se afasta da média,
mais ele está ali heterogêneo, ele não tem muita sequência próximo da média, não é isso? Então, por exemplo, aqui nós temos o Felipe, que está com 9,5 lá no começo e tem um 5 bem aqui. Então, é importante que haja uma homogeneidade no conjunto de dados, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos efetuar a diferença, tá, entre a nota dele em cada disciplina e a média. Vamos verificar o seguinte, ó. Como isso são chamados de desvios, tá? Essa diferença entre a nota e a média, né? Isso, nesse caso, nota porque nós estamos nos referindo aqui a essa situação de notas, tá bom? Isso se chama desvio, que é a diferença entre a nota e a média. Bom, a média, quando a gente fizer aqui, né, somar todos esses valores e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, né, nós temos aí a média 8. Então, se a média é 8, nós vamos fazer 8,5 menos 8, que dá 0,5, ou seja, a nota aqui de informática, no caso da Ana, nós temos aí meio ponto acima da média. Em língua portuguesa, a Ana está com 9,5 em português, a média geral era 8, então, em língua portuguesa, ela está 1,5 acima da média. Fazendo isso com todas as notas dela e a média, nós temos isso daí, certo? Temos esses valores aqui. Nesse caso aqui, coincide com a média, aqui está um ponto abaixo da média e aqui está um ponto abaixo da média, tá? E o que é o desvio absoluto? Absoluto é aquele valor mesmo que não se considera os valores negativos, tá bom? Então, o desvio absoluto é exatamente o módulo desses valores, de todos esses valores. Se é módulo, significa que todos esses valores serão positivos, tá bom? Então, módulo de 0,5, lembrando que módulo a gente representa por essas barrinhas aqui, tá? Módulo de 0,5 é 0,5, de 1,5 é 1,5, sempre positivo, de 0 é 0, e de menos 1 é 1. Lembrando que é módulo, então, esse valor em módulo é igual a 1. Aqui também. Então, esse é o desvio absoluto, tá certo? E aí, a média, quando você faz a média aritmética entre esses valores, a gente chama de desvio absoluto médio. Ou seja, todos esses desvios que você viu, você vai somar e dividir pela quantidade. Portanto, você vai colocar todos eles aí em módulo, né? E divide para 5, porque são 5 valores. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, a gente já viu quais são os resultados dos módulos, sempre será positivo, fazendo a continha 4 sobre 5, portanto, será 0,8 o desvio absoluto médio, tá? Lembrando, desvio absoluto são apenas os módulos. Desvio absoluto médio, você tem que somar e dividir pela quantidade. Então, de maneira análoga, você vai também obter o desvio absoluto médio das notas de Felipe, tá? Você vai fazer o mesmo procedimento que você fez com a Ana e vai chegar que o desvio absoluto médio do Felipe é 1,2, ok? E aí você vai verificar que as médias de Ana, as notas dela, né? Está 0,8 acima ou abaixo da média, tá bom? Ela não está se distanciando muito da média. A média era 8. E as notas de Felipe?
As notas de Felipe estão se distanciando 1,2 acima ou abaixo da média. Então, ele está se distanciando mais do que a Ana, ok? Então, nós dizemos que o desvio médio das notas de Ana é menor do que a de Felipe, então ela teve um desempenho mais regular. Então, quando vocês forem aí, né, estudar, fazer algum concurso, tomem cuidado para não fugir muito das médias, para que, se houver algum critério de desempate, isso seja, né, favorável para você. Tem que ser mais regular. Então, para uma amostra numérica qualquer, nós definimos neste formato, tá? Então, se você não estiver aí trabalhando com as notas, né? Então, você vai considerar qualquer situação numérica. Isso é o primeiro elemento, menos a média, certo? Esse é o segundo elemento, menos a média, e assim sucessivamente até o último elemento, menos a média, e divide pela quantidade de elementos que houver. Lá a gente resolveu dividindo por 5, porque nós tínhamos 5 elementos aqui. Lembrando que isso são os módulos, certo? São os módulos daqueles valores. Desvio absoluto médio, tá bom? E aí, vamos fazer aqui uma análise, né? Vamos pensar aqui um pouquinho. Em vez de adotar a média dos módulos dos desvios como medida de dispersão de uma amostra de número, por que não adotar simplesmente a média dos desvios? Então, se você parar para pensar um pouquinho, por que a gente não adota? Pega só os desvios sem módulo, tá? E divide pelo total. Porque quando você faz isso, você tem um resultado igual a zero, tá? Ele acaba sendo zero porque você está trabalhando ali com números positivos e negativos que são opostos, então eles vão zerar, tá bom? E a variância, né? A variância, ela é a média aritmética entre os quadrados dos desvios, ok? Você vai pegar os desvios, elevar ao quadrado e dividir pelo total de elementos, tá bom? Então, a variância, que você vai chamar de sigma ao quadrado, esse é um símbolozinho grego, né? E você vai elevar ao quadrado, significa que você vai pegar cada um daqueles desvios que você fez nas contas anteriores, pegando aquele valor, no caso que era o valor da nota menos a média, e elevando ao quadrado. Você vai elevar ao quadrado cada uma daquelas notas que você fez, de Ana e de Felipe, e vai levar ao quadrado, certo? E vai dividir pelo total de termos. Então, fazendo aqui os cálculos, né, da variância, nós temos o seguinte. Lá da Ana, a gente tem o quê? A variância das notas de Ana vai ser o quê? 0,5 ao quadrado, que nós já fizemos esses cálculos, né? 1,5 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado, lembrando que são os desvios ainda normais, é isso? E isso aqui também é ao quadrado, ok? Todos eles serão ao quadrado, portanto, todos eles ficarão positivos, não é isso? E divide pelo total, que é 5, ok? Então, quando você fizer toda a sua continha e dividir por 5, você vai obter 0,9. Fazendo os de Felipe, analogamente, você tem 2,5. Percebe-se aí que sempre o Felipe está a mais do que a Ana, não é isso? Bom, vamos compreender agora o desvio padrão.
Pessoal, na interpretação da variância, podem surgir algumas dificuldades em relação à unidade de medida dos elementos que estão nessa amostra. Por exemplo, quando os elementos da amostra indicam capacidade em litro, né, a variância, como ela os desvios é representada pelos desvios ao quadrado, então a variância tem uma representação, neste caso aqui em litro, de L ao quadrado, ou seja, litro ao quadrado. E nós percebemos, nós sabemos que litro ao quadrado não existe, não tem significado físico para isso. É litro e pronto, não é isso? Então, nesses casos, não é conveniente utilizar a variância, certo? Então, por causa dessa dificuldade, né, que ocorre em algumas situações com a variância, é que foi criado o chamado desvio padrão, que vai ser representado aí pelo sigma, né? Retirando o sigma ao quadrado, porque nós vamos apresentar agora a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada desfaz a potência ao quadrado, não é isso? Então, no caso L ao quadrado, ficaria apenas L, que seria o desvio padrão. Como a representação é sigma ao quadrado, então fica apenas sigma, que vai representar aí, aplicando o oposto, a operação inversa da potência, que é a radiciação. Então, fazendo aí o desvio padrão de Ana, né? A variância ao quadrado era igual a 0,9, então a gente encontrou aqui agora o desvio padrão, que aplica a raiz em 0,9, que dá 0,949 aproximadamente. Fazendo também aí o desvio padrão de Felipe, certo? Onde a variância era 2,5, agora a gente faz a aplicação da operação inversa, que é a raiz, tá? E retira e vai obter aí 1,581 aproximadamente. Portanto, desvio padrão de Felipe. Então, como você percebe que o desvio da Ana, né, é menor do que o desvio padrão de Felipe, então nós concluímos que as notas de Ana apresentam, aliás, as notas de Felipe, né, apresentam maior dispersão. Então é isso, pessoal. Se cuidem. Um abraço e até a próxima.